Bom, vamos lá, continuando nossa aula. Vamos aprender agora como registrar um domínio. É importante você frisar, colocar na sua cabeça, que você consegue apenas registrar um domínio.com.br se você tiver contratado uma hospedagem. Sem isso, você não consegue registrar, tá certo? Quando eu falo registrar, é registrar o domínio, não é você criar o seu ID, tá certo? Nós vamos aprender agora a criar o ID e registrar o domínio. Mas para isso, você tem que contratar um plano de hospedagem. Eu vou fazer a propaganda da comunidade web, mas você pode ficar à vontade para escolher qualquer outro tipo de empresa, tá certo? Você entrando aqui em comunidadeweb.com.br/hospedagem-de-sites, você tem vários planos aqui para você estar escolhendo, tá? Geralmente, para quem está começando, escolhe o plano 2 ou o plano 1. A maioria aqui escolhe o plano 2, até por causa do espaço e etc. Tá certo? Depois eu falo um pouquinho sobre o que é transferência mensal, talvez você não saiba o que é isso, sobre domínios, tá certo? Eu vou estar falando sobre isso aí numa outra aula. Bom, então você precisa contratar um plano de hospedagem. Por exemplo, vamos supor que você assine aqui o de R$14,90. Você vai preencher todos os dados aqui, tá certo? Você vai preencher todos os seus dados, você vai escolher o plano, tá? E vai digitar aqui a URL que você quer registrar. Aqui você não defina como registrar, defina como transferir. Por quê? Porque você vai aprender com essa aula como você registrar o domínio. Então, quando a pessoa coloca aqui, está informando que quer que a comunidade registre para ele. Provavelmente a pessoa não sabe registrar, ou sabe e tem preguiça, né? Então, você vai preencher com todos os seus dados, tá? E será enviado. Você pode colocar aqui uma observação, por exemplo, que você já está registrando o domínio no registro.br. Você pode colocar essa informação para ajudar. Beleza? Sem isso, na hora que você faz o registro lá no registro.br, ele vai pedir para você colocar o DNS. Como você não tem o DNS, na realidade você vai ter o DNS agora que eu vou informar para você, mas mesmo que você coloque, vai dar um erro, tá? Vai falar que o DNS está recusado. Por quê? Porque não foi criado esse domínio lá em nosso servidor. Então você tem que contratar o serviço de hospedagem, nós enviamos o boleto para você e criamos no nosso servidor o seu domínio. Feito isso, você vai receber os dados do FTP completo, tá? Para você entrar com o seu login e senha, você vai ter o painel de controle, você vai ter um webmail, você vai poder gerenciar seus e-mails e através disso você vai conseguir registrar o seu domínio, tá certo? Isso estou falando para .com.br e todas as outras extensões que o registro.br oferece. Se você quiser registrar um .com, aí você já consegue tá registrando sem ter uma hospedagem primeiramente, tá certo? Mas para você colocar o site no ar, você precisa ter uma hospedagem, tá? Então vou colocar um .com só. Por exemplo, alexfalcão.com. Não quero contratar uma hospedagem. Não, você tem que contratar uma hospedagem. A diferença é que o .com, como é uma outra empresa que gerencia, tá certo? Não tem essa, como é que eu posso dizer, essa particularidade, né? Essa pendência de estar hospedando primeiro para depois você registrar. Então você pode criar um domínio.com e depois contratar o serviço de hospedagem, tá certo? Uma outra coisa interessante no registro.br é que se você contrata uma hospedagem e registra o domínio, vamos imaginar que você tem 3 clientes e o cliente não te pagou, mas falou, não, vai registrando lá, tá? Gera o boleto e manda para mim. Olha só, presta atenção, não faça isso. Muito cliente faz isso, né? Gera lá o boleto, imprime e traz aqui para mim que eu pago. Não faça isso. Peça o dinheiro para ele, os R$30 anual, e faça o registro. Por que eu estou falando isso? Porque com 3 registros que você fizer lá, né? Quando você for registrar 3 domínios, o 4º você não vai conseguir registrar, porque 3 estão pendentes de pagamento. Então você só consegue registrar se você realmente pagar. Tá certo? Então eles deixam, é como se fosse um castigo, né? Quando você for registrar o 4º, você não vai conseguir. Tá certo? Se você pagar, por exemplo,
1, você vai perceber lá que você vai ficar como se fosse um castigo deles lá, que você não consegue registrar. Você vai perceber isso. Então, pega o dinheiro primeiro, tá certo? Isso aconteceu uma vez comigo porque eu acreditava nos clientes, então eu tive que acabar pagando do meu bolso, tá? Isso eu estou falando para você a primeira vez que você está registrando. A primeira vez. Quando houver a renovação do domínio, o registro.br vai te enviar um e-mail dessa cobrança. Você pode pagar ou enviar o boleto para o seu cliente pagar diretamente no banco, tá? Poxa, Alex, e se ele não pagar, eu vou ficar de castigo de novo? Não, você não vai ficar. Isso só acontece quando você faz a primeira vez. Quando é a renovação, não acontece isso. Se o cliente não pagar, problema dele, ele vai ficar sem o site dele, porque na hora que o registro vencer a cobrança, tá? O site sai fora do ar. Mesmo que o site esteja hospedado no seu servidor, ou seja, mesmo que o site esteja hospedado na comunidade web ou em outro concorrente, tá? O site fica fora do ar, tá? Ele está hospedado no seu servidor, porém, como não foi pago o domínio, o site foi cortado, mas ele continua no seu servidor. Se ele reclamar para você porque o site está fora do ar, a culpa não é sua, você enviou o boleto e ele não pagou. Basta você dizer, é só o senhor pagar que o registro.br libera na hora não, entre aspas, né? Libera após a compensação, geralmente com 24 horas. O site volta ao ar sozinho, porque aí propaga o DNS novamente. Beleza? Então fica essa dica registrada aí para vocês. Então, contratando a hospedagem, nós vamos lá para o registro, www.registro.br. Aqui no registro.br, ao lado direito, você tem registrando domínios. Mas sempre vem aqui na pesquisa e veja se já existe o domínio registrado, tá certo? Veja se já existe, ok? Então você vai clicar aqui e vai pesquisar. Por exemplo, se você quiser pesquisar uol.com.br, olha lá, domínio já registrado, todo mundo conhece, mas estou dando apenas um exemplo, tá certo? Então lá, você verificou que o domínio está disponível, você precisa criar um ID. Esse ID você vai criar uma única vez, isso estou falando para você. Se você quiser criar um ID para o seu cliente, então se você tiver 10 clientes, você vai criar 10 IDs, né? Porque é interessante você ter o CPF e todos os dados do cliente, tá? Antigamente precisava do CNPJ, não precisa mais. Basta você ter CPF que você consegue criar um ID. Na realidade, o ID você consegue criar sem CPF, sem nada, mas eu estou falando para você registrar, você antes precisava do CNPJ, ok? Então você clica aqui em registrando domínios. Ele vai abrir essa página aqui. Se você não possui uma identificação no sistema, siga as instruções do tutorial de cadastro. Então você clica aqui, ó, cadastro de novos usuários. Para isso, utilize o formulário de cadastro. Você clica aqui em formulário, vai carregar essa página, você vai preencher os seus dados aqui ou do seu cliente, tá certo? Se você quiser criar um ID para o seu cliente, você cria. Agora presta atenção, seja ético na sua área, tá certo? Crie um ID para o seu cliente. Por quê? Porque quando você registrar o domínio com o ID dele, vai ficar o domínio vai ficar no nome da empresa dele, tá? Ou no nome pessoal dele. Se você criar o ID e registrar o domínio que o cliente está pedindo no seu, ele vai ficar dependendo de você. Isso não é legal, tá certo? Não é bom agir dessa maneira. O que acontece? Quando os clientes pedem para que a comunidade web registre, eu até registro, entendeu? Tanto que se eu mostrar aqui para vocês, ó, eu vou vir aqui, ó, AFA 215, que é o meu login, e eu vou colocar a senha. Aqui, ó, lista todos os nossos clientes que já fizemos os sites e hospeda conosco também, tá? Todos esses aqui estão em nome da comunidade web. Porém, se ele falar, Alex, eu criei um ID lá que eu sempre falo, olha, a gente registrou aqui, mas vai lá e cria um ID. Então, às vezes a pessoa não quer, sei lá, tá com preguiça, mas quando ele cria, ele manda o ID dele e a gente transfere o domínio sem problemas. Ontem mesmo eu transferi o ID para a minha cliente, que chama Márcia, bocademel.com.br. Ela solicitou
que enviássemos. Tá aqui, ó, Boca de Mel. Se eu clicar aqui, ó, tá aqui, ó, administrativo, mar BD. Ou seja, ela é a detentora deste domínio registrado. Antes era a comunidade web, estava tudo como AFA 215, tanto administrativo, técnico como cobrança. Quando vinha a cobrança, eu enviava para ela o boleto, entendeu? Agora a cobrança vai para ela e ela é a detentora do bocademel.com.br, que ninguém toma dela, tá certo? E o técnico, o que que é? O técnico é justamente essa opção para você trocar o DNS, tá certo? Então o técnico sempre fica com a hospedagem, não tem problema nenhum você deixar o técnico com a hospedagem. É até bom para que ele não fique pedindo senha, ou fique te incomodando para trocar alguma coisa. Pois acontece, às vezes o nosso servidor está cheio, aí eu preciso trocar o seu site para colocar no outro servidor novo que está mais livre, então eu não preciso estar incomodando. Então eu faço, tendo esse ID técnico para a comunidade web, que é o AFA 215, a gente consegue mudar facilmente. Tá certo? Sem você perceber, você não vai sentir nada, não tem que incomodar você, você não tem nada a ver com isso, seu site tem que ficar no ar, beleza? E aqui, ó, quando você for registrar, você sempre tem que colocar, ó, isso aqui, o DNS, servidor master, ns1.comunidadeweb.com.br. Não precisa colocar endereço de IP, tá? Tem muita gente que pede endereço de IP, mas não na comunidade web não precisa. E o servidor slave 1, ns2.comunidadeweb.com.br, beleza? É o que você precisa. Então vamos voltar lá aqui em registro. Deixa eu fechar aqui a sessão. E eu vou voltar aqui para home, registrando domínios. Vou criar um novo ID e vou clicar aqui em formulário. Então você vai colocar o seu nome completo. Geralmente o ID é as iniciais do seu nome, tá certo? Então se você colocar lá, por exemplo, o meu é Alex Falcão Alves. Repare que ficou AFA 215. O 215 eu não sei o porquê. Provavelmente deve ter um Alexandre Farias Alves, né? E ficou AFA também. Então por algum motivo o 215 é uma referência para ser diferente dos outros, tá certo? Você vai colocar o CEP. Quando você colocar o CEP, ele já vai te buscar o endereço. Você só completa. Por exemplo, aqui, ó, você só completa, tá certo? E vai colocar o telefone e você vai colocar uma senha. Quando você preencher esses dados, né, e colocar um e-mail correto, esse e-mail vai ser o e-mail de cobrança também quando você registrar os domínios, tá certo? Então presta atenção no seu e-mail se você está colocando corretamente. Após você cadastrar aqui, você vai receber um e-mail do registro com seu ID e a senha, tá certo? Tendo isso em mãos, você pode registrar qualquer tipo de domínio. Então, finalizou isso aqui, você vai receber um e-mail. Recebeu um e-mail, você vai receber o ID, como eu entrei no meu. Então, você recebeu o ID e a sua senha, você vai clicar aqui em registro. E vai colocar lá o seu ID e vai entrar com a sua senha. Por exemplo, eu vou entrar com a minha aqui. Tá? Provavelmente você vai estar tudo zero aqui, tá? Vai estar tudo em branco. E você vai fazer o seguinte, ó, novos domínios. Você pode criar aqui tanto para profissional liberal quanto para pessoa física, tá? Para profissional liberal é só você verificar essas extensões aqui, ó. Tá? Às vezes você quer cadastrar, se um cliente perguntar para você, eu quero cadastrar aí, por exemplo, alexfalcão.jor.br. Jor deve ser de jornalista, tá certo? Então o que você tem que fazer? Tem que fazer aqui como profissional liberal, tá certo? Se for .com.br, você faz aqui no institucional mesmo. Vou voltar aqui para a tela principal, institucional. Você vai perceber também que na realidade o institucional, ele vai te pedir o CNPJ. Ai, Alex, você falou que não precisa de CNPJ. E realmente não precisa. Você pode registrar como pessoa física, mas você olha aqui, ó, todas essas extensões, se algum cliente perguntar para você, você já sabe, né? Então, provavelmente G12 é de escolas, faculdades, né? Gov é de governo, ó. INB é de INB, não sei se é de imobiliárias, tá certo? Tem um monte aqui, ó. TV, ESP, Edu, ó, também é Edu, é de educação, beleza? Então, se um cliente perguntar para você, eu quero cadastrar com final .mil.br, você fala, nossa, pode cadastrar assim? Você vai falar, não pode, tá certo?
Então é só você vir aqui. Então no caso aqui é com PJ. Ah, mas eu quero cadastrar .radio.br como profissional com CNPJ. Posso? Pode. Então você vai fazer o seguinte, tela principal, já que você não tem CNPJ, você vai fazer como aqui, ó, pessoa física, tá? Aí você vai clicar aqui em concordo e vai cadastrar aqui, ó. Para o DPN non.br é obrigatório o preenchimento dos 2 campos abaixo. Para os demais DPNs, preencha apenas o primeiro campo. Tá certo? Então o que ele quis dizer? Se você quer cadastrar um .com.br como pessoa física, você não cadastra o segundo item. Então você só faz assim, ó, por exemplo, ó, Alex, alexfalcão.com.br. Aqui você não põe nada, tá? Só se esse domínio for non.br. Então aqui você não coloca nada. E aqui você tem um período de registro. Você pode falar para o cliente se ele quer com 6, 5, 4, 3, 2 anos, 1 ano, tá certo? Você vai colocar o CPF aqui, vai ser checado. 16 10 53 28800. Ele vai checar aqui. Olha lá, ele já busca até o meu endereço tudinho. Tá certo? Se ele não buscar o seu endereço, aí você completa o endereço aqui. Beleza? Tá certo então? Ótimo. Esse telefone aqui já não é mais usado, que nós estávamos na Avenida Interlagos, não estamos mais. Estamos em Sorocaba. E você vai cadastrar, vai colocar o seu ID técnico, você vai colocar o seu ID AFA 215 no seu ID, né? No caso que você recebeu, vou colocar aqui o meu. A cobrança, você vai colocar se você registrou o domínio, se você criou um ID para o seu cliente, você coloca o ID do seu cliente aqui. Se você não colocou, se você não criou o ID do seu cliente, está registrando com o seu ID, você coloca o técnico, o seu ID, tá certo? O técnico você sempre coloca o da hospedagem, o da comunidade web, a AFA 215, sempre coloca o nosso, tá certo? O seu administrativo vai ser o seu e a cobrança você coloca o seu ou do seu cliente, beleza? Feito isso, tá? Você vai ter que colocar o DNS, ns1.comunidadeweb.com.br, ok? E ns2.comunidadeweb.com.br, ok? Beleza? Tranquilo, né? Aí você vai clicar aqui em entrar, clicando em entrar, ele vai aparecer aqui, vai aparecer uma mensagem assim, tickets disponíveis estarão liberados em 15 minutos. Ou seja, se não tiver ninguém registrado esse domínio, ou seja, mesmo que alguém tenha pedido esse domínio antes de você e não tenha pago, você vai ficar na fila. Então se você foi o primeiro a registrar esse domínio, em 15 minutos no máximo vai chegar um e-mail para você da cobrança e da confirmação do registro. Aí é só você pagar. Beleza? Se não pagar, ele vai ficar congelado e vai ficar disponível para uma outra pessoa poder registrar. Tá certo? Ok? Então não atrase isso, pelo amor de Deus. Não atrase o pagamento. Inclusive, quando você registra, ele vem com um período de, se não me engano, de 20 dias para você pagar. Não espere esses 20 dias, rapaz. Vai lá e paga. Vá por mim. Vá por mim. Beleza? Então, para registrar domínio não tem segredo e para você criar um ID também não. É só isso aqui. Depois que você tiver hospedagem, você faz todo esse procedimento. Beleza? Até mais aí a próxima aula. Tchau, tchau.